beleza? Então vamos lá, pessoal. O tema que eu quero estar abordando hoje aqui com vocês, que eu recebo muitos pacientes em consultório, recebo muitas mensagens, o que é alimentação e terceira idade, pacientes idosos. Quando a gente começa aí a trabalhar uma alimentação saudável, quando a gente já começa aí chegar numa fase da terceira idade, e aí, Nutri, é essencial, esse paciente pode ganhar volume de massa muscular, tem que suplementar, tem que ter um estilo de vida mais saudável, tem que fazer atividade física, esse paciente consegue obter um resultado, tá? Porque aquele paciente idoso é aquele paciente que ele é um paciente diabético, um paciente hipertenso, um paciente com câncer, um paciente renal. Tem como a gente poder trabalhar com esse paciente, pessoal? Pessoal, tem. Quando a gente chega na terceira idade, a gente deve seguir uma alimentação mais saudável, fazer uma atividade física. Porém, pessoal, para a gente chegar numa vida mais saudável, com uma terceira idade, sem apresentar um risco de uma comorbidade, sem a gente apresentar algum quadro clínico de uma doença crônica, a gente tem que pensar na nossa fase adulta, na nossa fase infantil, quando a gente começa a ter um hábito mais saudável. Porque assim, pessoal, quando chega um paciente idoso, um paciente que já chega na terceira idade, com algum quadro de alguma doença crônica, esse paciente tem que observar o quê? Como era a alimentação dele, o estilo de vida mais novo, na fase adulta. Se aquele paciente fazia alguma alimentação inadequada, se aquele paciente fazia uso de uma bebida alcoólica, se aquele paciente fazia uso de algum fumo, de alguma droga, algo aí fora do normal. Então, pessoal, vamos lá. Eu sou um paciente idoso. Como é que eu tenho que estar me alimentando, pessoal? Tenho que fazer uso disso, uma suplementação? Não tenho um apetite? Tenho que estar treinando? Você, paciente idoso, você na terceira idade, ou você responsável pelo seu idoso, você tem que estar habituando esse paciente a ter uma alimentação mais saudável. Por quê? Porque quando a gente chega numa alimentação mais saudável para um paciente idoso, esse paciente idoso, muitas das vezes, ele não tem aquela vontade de comer. Não consegue estar mastigando, não consegue estar deglutindo, não consegue ter mais aquela absorção de nutriente. Quando é absorção de nutriente, quando é aquele paciente há 10, 20 anos atrás, pessoal. Então a gente tem que focar nisso também, base de suplementação. Muitas das vezes, esse paciente idoso, ele não consegue ter mais aquela palatabilidade de uma alimentação mais gostosa. Então a gente tem que fazer o quê? Suplementar. Por quê? Porque esse paciente idoso, ele começa a fazer o quê quando ele chega na fase da terceira idade? Perder o quê? Perder maturidade muscular. Perde maturidade muscular, perde elasticidade, perde colágeno, perde proteína, perde vitaminas e minerais. Então, até mesmo que a gente faça um cálculo para esse paciente idoso, conseguir aí ganhar um pouco mais de maturidade muscular, ter uma vida mais saudável, trabalhar em cima de doença crônica, a gente conseguir fazer um trabalho legal com esse paciente, a gente tem que pensar que aquele paciente não consegue receber uma quantidade calórica que o corpo dele precisa, às vezes é falta de apetite. Então a suplementação também ajuda nesse paciente idoso, porque ele é um paciente sarcopênico. Um paciente sarcopênico, pessoal, aquele paciente que ele perdeu volume, ele perde volume de massa muscular. Um paciente idoso, isso eu não estou nem colocando aqui, pessoal, um paciente diabético, hipertenso, um paciente com algum quadro de alguma doença crônica não transmissível. Então, esse paciente idoso, ele tem que estar se alimentando de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, pessoal. Tá fazendo cerca aí de 4, 5 refeições durante o dia, tá bebendo bastante água, aumentando aí a ingestão de proteína, carboidratos de baixo índice glicêmico, legumes, verduras. Então, esse paciente idoso, ele deve fazer uma alimentação mais saudável, independente se ele for um paciente com algum quadro de doença crônica ou não.
E atividade física, Nutri, tá? Esse paciente idoso, ele deve fazer uma atividade física? É uma obrigação do paciente idoso, porque como eu falei para vocês, aquele paciente idoso, ele é um paciente que ele perde muito volume de massa muscular, é aquele paciente que ele perdeu muito colágeno. Então esse paciente é interessante ele fazer uma musculação, para quê? Para ele não ficar com os membros deles atrofiados, não ficar com dores musculares, dores no corpo. Então ele tem que ficar bastante ativo, pessoal. Então uma musculação é essencial para esse paciente idoso. Alimentação junto com atividade física, uma suplementação. Então, paciente idoso, tá? Vamos começar a se alimentar bem, vamos começar a fazer uma atividade física, nada de bebida alcoólica, mas pense numa coisa, para você chegar numa terceira idade bem saudável, você tem que pensar no que, pessoal? No seu amanhã. Se você for um paciente aí com 15, 20 anos, 30 anos e quiser ter idade bem saudável, você tem que pensar no que, pessoal? No seu amanhã. Se você for um paciente aí com 15, 20 anos, 30 anos e quiser chegar na terceira idade bem, comece a fazer o seu hoje. Porque o hoje é essencial. Não é necessário para a gente ter aí um quadro clínico, tá? Só quando a gente chegar acima dos 40 não existe mais isso, pessoal, tá? Hoje, existe muitas crianças aí de 10, 12 anos que já tem um quadro aí de fator de alteração de glicose, colesterol e triglicerídeo. Então, para a gente poder chegar aí nos nossos 60, 70, 80 anos bem, a gente tem que começar a fazer o nosso hoje bem. Beleza, pessoal? Então, hoje, esse vídeo é exclusivo para um paciente idoso, pessoal. Então, pega a dica, pega a visão do Nutri, beleza, pessoal? Pessoal, bora tá compartilhando o vídeo, tá? Bora compartilhar, bora se inscrever. Eu tô vendo aí que tem gente que só tá visualizando os vídeos, tá? Vamos dar o joinha aí no vídeo, vamos ativar o sininho para chegar as notificações, beleza, pessoal? Bora tá jogando esse vídeo aí para amigos, colegas, parente, periquito, papagaio, para todo mundo, pessoal, beleza? Lá no Instagram, eu tô postando aí vídeos, stories, 3, 4 vídeos por semana aí para vocês, para poder estar dando dicas aí. Aqui no YouTube é 2 vezes na semana, tá? Vou estar colocando vídeos curtos aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, segue o Nutri.